Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Atos, capítulo 19, versículo 2. Disse-lhes o apóstolo Paulo aos discípulos do Senhor Jesus, aos Efésios: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, como está escrito em Atos, capítulo 19, versículo 2. Mas por que o Senhor Jesus nos pergunta: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Atos, capítulo 19, versículo 2. Para não cometermos o mesmo erro que os efésios que disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, como está escrito em Atos, capítulo 19, versículo 2. Por que perguntou-lhes o apóstolo Paulo aos Efésios então? Em que sois batizados então? E eles, os Efésios, disseram-lhe: no batismo de João, como está escrito em Atos, capítulo 19, versículo 3. João, capítulo 3, versículo 31. Porque Jesus Cristo, gente, é aquele que vem de cima do mundo espiritual. E Ele é sobre todos, ou seja, Ele tem poder sobre tudo e todos. Mas aquele que vem da terra, Ele é da terra, Ele fala da terra, ou seja, Ele não tem poder sobre nada e sobre ninguém. Mas aquele que vem do céu, Jesus Cristo, Ele é sobre todos, gente, Ele tem poder sobre tudo e sobre todos, como está escrito em João capítulo 3, versículo 31. Porque somente o Filho de Deus, gente, que não é desta terra, desse mundo material, que tem todo o poder, tanto na terra quanto nos céus, pode nos batizar com poder e virtude, ou seja, com o seu Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículo 5. É por isso que os que ouviram, os que aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus através de Paulo, foram batizados em nome do Senhor Jesus, como está escrito em Atos capítulo 19, versículo 5. Mas por que, impondo-lhes Paulo as mãos nos Efésios, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam? Como está escrito em Atos, capítulo 19, versículo 6. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Porque estes sinais, gente, seguirão os que crerem verdadeiramente no Senhor Jesus. Em meu nome, Jesus Cristo, expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Como está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Gente, porque o apóstolo Paulo estava agindo através da virtude, do poder do Espírito Santo de Deus que habitava nele, e não por vontade da sua carne, do seu corpo material. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Gente, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 9. Atos capítulo 19, versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, os espíritos malignos saíam. Por que, entrando o apóstolo Paulo na sinagoga dos judeus religiosos, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus, como está escrito em Atos, capítulo 19, versículo 8. Gente, porque a palavra de Deus serve para 2 propósitos: salvar aqueles que creem no Senhor Jesus como seu único e fiel Salvador. Mas a palavra de Deus também, gente, serve para condenar a justiça e o juízo da ira de Deus
aqueles que endurecem os seus corações e não obedecem a um Deus piedoso. E ainda por cima falam mal do único caminho que nos leva a Deus, Cristo Jesus. Atos capítulo 19, versículo 9. Mas como algum deles, da sinagoga dos judeus religiosos, se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, do evangelho, perante a multidão, retirou-se deles o apóstolo Paulo e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, como está escrito em Atos capítulo 19, versículo 9. Por que alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, como está escrito em Atos capítulo 19, versículo 13. Atos capítulo 19, versículo 14. Porque os que faziam isso, gente, eram 7 filhos de Seva, um judeu principal dos sacerdotes, um religioso. Gente, porque pessoas que são religiosas, porém que estão somente na carne, ou seja, que não têm o Espírito Santo de Deus, são pessoas que o Espírito de Deus não habita nele, gente. Eles não sabem que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 9. Eles não têm nenhum poder sobre nada e sobre ninguém. Porque respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Como está escrito em Atos, capítulo 19, versículo 15. Atos, capítulo 19, versículo 16 e 17. Porque saltando neles, nos 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes religiosos judeus, o homem que tinha espírito maligno, assenhorando-se de todos eles, pôde muito mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos os 7 filhos do Seva, judeu principal dos sacerdotes, fugiram daquela casa. E foi isso, gente, notório, de conhecimento de todos que habitavam na cidade de Éfeso, tanto os judeus religiosos como os gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Oh glória! Gente, porque homem algum, de religião alguma, tem poder sobre tudo e sobre todos. Somente o Filho de Deus, gente, tem esse poder para que seu nome seja engrandecido eternamente. Mateus capítulo 28, versículo 18. Chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus te ama, mas saiba, portanto, que os que estão na carne, aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, não podem agradar a Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 8. Amém? Dani e Miguel.